Tudo bem, pessoal? Passando rapidamente para dar o meu recado aqui, convidar todos para a leitura do meu artigo na Veja dessa semana. Eu toco num tema delicado, que eu tenho trabalhado em várias colunas, que parte de uma provocação, da nossa seletividade. O que é a nossa seletividade? Recentemente nós tivemos esse processo de investigação do jornalista Breno Altman, e muitos dos seus apoiadores, com razão, na minha visão, reivindicando que ele tem o direito à liberdade de expressão. Eu, pessoalmente, discordo das visões do Breno até nessa questão, sobre o Oriente Médio, sobre o Hamas, sobre, enfim, o Estado de Israel, mas considero que ele, como jornalista de esquerda, jornalista de direita, enfim, ativistas mais variados, devem ter, numa sociedade aberta e democrática, o direito à mais ampla expressão. A sociedade ganha, no longo prazo, quando todas as visões se manifestam abertamente no debate público, chamado mercado de ideias, marketplace of ideas. Para que isso ocorra, para que esse princípio seja preservado, é óbvio que nós devemos admitir, aqui e ali, no curto prazo, o erro, o absurdo, a contrariedade, até porque o que é erro, o que é contrariedade, o que é, enfim, o que é absurdo, depende do ponto de vista de cada um, em grande medida, numa sociedade plural, numa sociedade aberta e assim por diante. A admissão do erro, né, e daquilo que eu considero inadmissível é a condição que nós todos devemos, né, respeitar para preservar a regra, inclusive para que a verdade, no final, floresça do próprio mercado de ideias. Isso é uma tese muito antiga. O que eu digo no meu artigo é que essa tese tem, no mínimo, quase 500 anos. Né? Diz que quando o Michel de Cervetos, um teólogo, né, espanhol, mas estava em Genebra, na época, sob o comando do João Calvino, um dos grandes reformadores, foi discordar do João Calvino, algumas das suas teses. Na época era o problema da trindade e o problema do batismo. Né? Então, em 480 anos atrás. Sabe o que aconteceu? Ele foi para a fogueira, foi queimado em lenha verde, simplesmente por discordar de uma tese teológica. Aquilo despertou um certo horror no círculo em torno de Genebra, na Basileia, enfim, e um grande teórico chamado Sebastiano Castelli escreveu sobre os hereges. É o primeiro livro moderno considerado que faz uma defesa do princípio da tolerância, do princípio da liberdade de pensamento. Não é nem liberdade de expressão como a gente entende hoje, mas a tolerância. E uma das perguntas que ele faz é muito banal, muito simples. Será que os hereges não são basicamente aqueles com os quais a gente não concorda? Não é? Será que o mundo não é cheio de opiniões? E será que, se a gente se pautar pelo detalhismo teológico, os judeus contra os cristãos contra os turcos, os anabatistas contra os luteranos contra os católicos contra os calvinistas, nós vamos viver num estado permanente de guerra? Agora, o que me impressiona é que essas são lições muito antigas. Elas têm, no mínimo, 480 anos, para pegar o livro aqui do Sebastiano Castelli, né? E nós continuamos na mesma toada, um mundo cheio e cada vez mais cheio dessa tentação do controle, da censura, da repressão, do banimento, de dizer que eu sou dono da verdade, que o outro tem que ser censurado, banido, preso, etc, etc. E o Brasil virou um laboratório disso, infelizmente. Por aí que eu vou. Tá? Tema provocativo que eu deixo para vocês e convido mais uma vez para a leitura de todos. Grande abraço, semana que vem eu volto aqui.